Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que parece um pouquinho tenso, mas não é. Muitas pessoas pensam que obsessão espiritual é uma coisa muito rara, é uma situação assim difícil de acontecer. E, infelizmente, não é tão raro assim, é mais comum do que a gente imagina e do que a gente gostaria. Existem alguns hábitos completamente comuns que fazem com que a gente seja alvo desse tipo de dinâmica. E muitas pessoas fazem, enfim, têm esses hábitos e nem percebem. Hoje eu vou trazer 5 comportamentos que são super comuns do nosso cotidiano e que abrem margem, abrem espaço, abrem legalidade para que espíritos desencarnados se alimentem da nossa energia. Então fica muito atento, porque se você pratica algum ou alguns, é hora de rever isso para evitar dinâmicas de obsessão. Meu nome é Desirê, eu falo de espiritualidade aqui e também no Instagram. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve agora. Antes da gente começar a falar sobre essa lista, eu queria dizer para você que espíritos obsessores não são espíritos do mal. Eu vou explicar para vocês. No dia que você desencarnar, você vai sair desse corpo físico e você vai continuar tendo seu livre-arbítrio. Você vai continuar tendo sua consciência. E você vai escolher se você vai atravessar ali o portal de luz, seguir para os planos de luz, para o astral superior ou não. Ou se você vai continuar aqui na Terra. Se você escolher não fazer a passagem para o astral superior, você vai ficar aqui, é o que as pessoas chamam de, vagando. O que significa isso? A vida, após a vida, ela já fica mais ou menos sem objetivo, Você já não tem mais nada para conquistar aqui na Terra. A única função do espírito que ficou aqui é continuar existindo, se alimentar. Ele se alimenta da energia. Essa energia da qual esses espíritos desencarnados se alimentam é a energia taquiônica, a energia que é fabricada, criada, produzida pelo nosso chakra sexual, aqui um pouquinho abaixo do umbigo. E essa energia só é produzida por quem tem o chakra sexual, ou seja, por quem está vivo, encarnado. Então esses irmãozinhos que não foram para a luz, eles precisam continuar vivendo aqui de alguma forma, eles precisam continuar se alimentando de energia para poder estar aqui. E claro que todos nós, encarnados, somos um prato cheio para esses irmãozinhos poderem se alimentar, porque nós estamos produzindo essa energia o tempo todo. Só que o que vai dizer se nós somos eletivos para essa vaga de fornecer alimento é justamente a nossa frequência vibracional. Então, esses hábitos que eu vou trazer aqui, eles acabam com a tua frequência vibracional, eles levam a tua frequência vibracional lá para baixo. Por que eu tô falando sobre isso? Acontece que não é à toa, não é aleatório. Não vem um irmãozinho desencarnado e fala assim: nossa, olha como a Mariazinha, ela é bonitinha, como ela é fofinha, eu vou grudar nela e vou me alimentar da energia dela. Não, precisa haver uma ressonância entre vocês dois para que vocês se conectem. Como eu disse, esses obsessores, eles são os nossos irmãos que desencarnaram e não quiseram ir para o astral superior. E me fala uma coisa, depois de viver uma vida cheia de desafios aqui na Terra, por que alguém vai querer não ir para o astral? Por que alguém vai querer continuar na Terra? Gente, não pode ser por motivo bom. Esses seres que escolhem ficar aqui é justamente por causa de muito apego, seja a bens materiais ou a alguém. É por causa de vingança, é porque não aceitam a sua situação, é porque se revoltam, é porque têm ódio. Então, eles continuam vibrando essa energia, esse sentimento, por todo o tempo que eles ficarem aqui. Se você vibrar algo parecido com isso, você vai se conectar com eles. Então, vamos lá para nossa listinha. O primeiro item, o primeiro hábito que você precisa deixar agora é ficar repetindo sofrimento sem parar. É claro que se acontecer alguma coisa na sua vida e aquilo não te fez bem, você vai acolher os teus sentimentos, Você vai chorar o que precisa chorar, você vai deixar a raiva, o ódio, o que for passar pelo seu corpo. Isso é completamente normal, gente, isso é humano, não tem problema. O problema é isso virar a tua frequência vibracional. Frequência é quantas vezes algo se repete num determinado espaço de tempo, não é? Então, aquilo que você vibrar mais vezes durante o seu dia, aquilo que você pensar, sentir e falar mais vezes durante o seu dia, me enrolei para falar, é justamente o que vai definir qual é a tua frequência vibracional. Então, se você passa 10 minutos do seu dia fazendo uma oração ou uma meditação, legal, mas passa as outras 23 horas e 50 minutos reclamando, falando que você não tem dinheiro, falando que fulano te fez mal, falando que fulano vai te trair, pensando em coisas ruins, lembrando de coisas ruins, remoendo sentimentos ali negativos, essa vai ser a tua frequência. E lembra, esses irmãozinhos desencarnados, eles estão vibrando muito negativo, então você vai ali automaticamente se igualar
identificar. A identificação é justamente tornar-se idêntico em algum ponto. Então, para ter processo obsessivo, precisa ter identificação. Então, lembrando, esses sentimentos muito negativos, quando eles se tornam hábitos, se tornam frequência, eles abrem essa legalidade para ver essa dinâmica de obsessão. Então, sinta o que você tiver para sentir, mas não fica remoendo aquilo. Não fica contando a história triste várias vezes por dia, seja para alguém ou seja dentro da tua cabeça. O segundo item de hábitos aqui que você precisa evitar é ficar consumindo conteúdo negativo o tempo inteiro. Noticiário, polêmicas, fofocas, tragédias, enfim. Gente, eu sempre falo isso pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de investigação criminal, sempre conto isso. Teve uma fase da minha vida que eu tive vontade de ser perita. Eu sempre gostei, eu acho o máximo como a polícia trabalha, como as investigações acontecem. Mas teve um período da minha vida que eu fiquei desempregada durante uns 6 meses e eu fazia minhas coisas de casa, enfim, eu passava o dia inteiro deixando a televisão ligada no Investigação Discovery. Quem conhece já sabe que é tipo assim, sai sangue da tela assim, se você ficar assistindo isso. E eu achava o máximo, né, como funcionam as investigações e tal. Só que, gente, sem brincadeira, olha, nem tem tanto a ver com essa questão de obsessores, mas eu vou contar pra vocês. Eu comecei a achar que a minha vizinha era muito esquisita. Eu já contei isso lá no Instagram. Eu comecei a achar que ela era esquisita, que ela era suspeita. Gente, essa mulher nunca fez nada pra mim, óbvio, não ia fazer. Eu tive problema, assim, com vizinhos, mas foram com outros, nem foi com aquela. Acho que foi, até isso foi pra me provar que aquilo não era intuição, sabe, assim. A pessoa que eu achava estranha ali, que eu ficava vigiando, assim, que eu falava, essa mulher é muito esquisita. Gente, ela não tinha... Era uma santa. A questão é que o meu inconsciente, ele começou a acreditar muito que as pessoas são perigosas, que pode acontecer um crime a qualquer momento, em qualquer lugar. E sim, a gente tá num planeta dual, claro, mas... Percebe como eu comecei a vibrar aquilo frequentemente, aquilo se tornou a minha frequência. E óbvio que espíritos desencarnados que estão vibrando na mesma frequência, ou seja, que foram vítimas de violência, que desencarnaram vítimas de violência, eles vão falar, olha, uma pessoa que sente, pensa igual a gente, que se revolta ou sente medo dessas coisas como nós. Então, bora grudar ali. O seu campo energético, ele absorve tudo com o qual ele tem contato. Então, ficar vendo essas coisas... Agora, ultimamente, estava tendo muitas notícias de guerra, né? E várias pessoas me encaminhavam, mandavam coisas. Eu até falava para as minhas amigas, nem me manda isso. Tudo que eu acabo sabendo sobre isso é contra a minha vontade. Por quê? Eu não vou mudar essa realidade. Pelo menos não sentindo medo, sentindo raiva, sentindo revolta. A única forma de eu ajudar um pouquinho essa realidade é eu vibrando a energia contrária. E se eu ficar submersa nisso, eu não vou vibrar a energia contrária. Então eu sei que a gente não pode se isolar, a gente não pode ver uma bolha. É interessante a gente saber o que está acontecendo no mundo, mas lembre daquilo, frequência, não precisa ser o tempo todo, ou pensar sobre aquilo, ou ver aquilo o tempo inteiro. O terceiro item é você permanecer em ambientes que são muito tóxicos, energeticamente falando. Dizer quais são esses ambientes. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, sobre os ambientes mais carregados energeticamente, eu vou até deixar aqui, mas vou te falar uma coisa, você sabe quais ambientes não são bons para você. Se você não está percebendo, tenta meditar mais, silenciar mais para você trazer de volta a tua intuição, a tua percepção, porque você sabe, você percebe. Não tem lugar que a gente entra que parece até que a energia é escura, que parece até que os cantos são mais escuros, coisa assim. E tem lugar que a gente entra que a gente se sente bem. Tem lugar que a gente passa o dia e quando a gente volta a gente tá drenado. E, gente, às vezes isso acontece no nosso trabalho, locais que a gente tem que ir todos os dias. Às vezes isso acontece esporadicamente, claro, eu preciso visitar um cemitério, né, uma situação assim, um hospital. Mas às vezes você trabalha nesse cemitério, às vezes você trabalha nesse hospital, às vezes o seu ambiente de trabalho, o escritório que você trabalha é carregadíssimo por conta do local, das paredes, dos lugares, por conta das pessoas, não importa o porquê. Tem locais que a gente não consegue deixar de ir, não consegue evitar, pelo menos não por enquanto. Então o ideal é você sempre fazer uma oração, né, tomar um banho aí para descarregar energia, manter seus pensamentos altos, chamar por São Miguel Arcanjo antes de estar adentrando esses lugares. Mas o que você puder evitar, evita. O quarto item aqui dessa lista são os vícios. Todo vício atrai obsessão. Não tenha dúvida disso. Todo vício vai atrair obsessão. E quando eu falo de vício, geralmente você já pensa vício em álcool, vício em drogas. E realmente isso atrai muitos obsessores. Lembra que eu falei que muitos deles escolhem ficar aqui pelo apego? É pelo apego também a esses vícios, muitas vezes. Então, pessoas que bebem muito, que usam muitas drogas, sim, estão obsediadas. Agora, tem outros vícios que a gente não para pra pensar. Vício em comida, vício em mentira,
vício em pornografia, cigarro, todos esses vícios vão atrair processos obsessivos. Eu sei que muitas vezes quando a gente tem um vício, não é fácil a gente se libertar disso. É quase como uma doença mesmo, que a gente precisa encontrar a cura, mas busque essa cura. E o quinto item parece algo muito bobo, parece algo muito inocente, mas eu acho que acaba sendo mais perigoso, entre aspas, por ser o mais comum, por ser aquilo que a gente menos percebe, que é a falta de presença. Se você não para 5 minutos para fazer silêncio no seu dia, se você não para 10 minutos para fazer uma meditação no seu dia, não tem jeito, você está no piloto automático. Você nem vai perceber se você carrega esses outros hábitos. Você nem vai perceber como está a qualidade dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações. Muitos de nós passa uma vida inteira distraído, mas não faça isso. Tire 10 minutos do seu dia para respirar, meditar, fazer uma oração, ter uma prática diária de presença e você vai perceber como você vai ter mais clareza sobre tudo aquilo que não serve para você e que está abaixando a tua frequência vibracional. Para finalizar, eu queria dizer para você que proteção espiritual é uma escolha. Aliás, são várias escolhas. É a gente escolher aquilo que a gente vai pensar, falar, sentir, como a gente vai agir no decorrer do nosso dia. A nossa proteção espiritual, ela tá na palavra que você vai escolher usar para expressar algo. A proteção espiritual, ela tá na música que você vai escolher quando você vai tomar banho, quando você vai dirigir. Em todos esses aspectos, em todas as pequenas escolhas que você faz durante o seu dia, as pessoas com as quais você vai conversar, a comida que você vai comer, o assunto que você vai falar, estudar, ou ler, ou assistir, o filme que você vai ver. Tudo isso vai determinar qual que é a tua frequência. E determinando qual é a sua frequência, isso vai dizer quem são os seres que se aproximam de você, tanto encarnados como desencarnados, e também os acontecimentos, as coisas que você vai atrair para sua vida. Então tenha presença para você construir conscientemente a forma como você vive e a forma como você vibra. Fala para mim se fez sentido para você, encaminha para alguém que você acha que vai ser beneficiado com esse vídeo. A gente se vê depois. Um beijo.